Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17, do versículo 20 até o 23. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome. Ajuda-nos a entregar essa palavra, Senhor. Fala aos nossos corações de uma maneira viva. Transporta essa palavra até os ouvidos dos teus filhos, de modo que sejamos profundamente ministrados pelo teu Espírito. Perdoa os meus pecados, purifica os meus lábios, como pediu o teu servo, eu já digo amém à oração dele. E que todos nós saiamos daqui na certeza que fomos visitados pelo teu Espírito. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Todos aqueles que têm familiaridade com a palavra de Deus conhecem essa oração, o conteúdo dessa oração, chamada de oração sacerdotal de Jesus. E o desejo do meu coração hoje é que nós sejamos levados a uma consciência da necessidade de unidade. Unidade com o Pai Celestial, com a Trindade Santa, e unidade entre nós como servos do Senhor. Há uma necessidade muito grande de nós enxergarmos isso. São muitas as doutrinas, as percepções, as formas de compreender o ensino das Escrituras, e muitas vezes essas maneiras, às vezes até sinceramente equivocadas, elas têm trazido tanto prejuízo para a palavra de Deus. Ensino de batismos, ensino de imposição de mãos, são tantas coisas, são tantas regras, tantas coisas que as pessoas se pegam. Olha, não adianta você se batizar por aspersão, porque se você se batizar por aspersão, você não está batizado. Aí muitos crentes saem das suas comunidades, muitas vezes as ocultas, e vão para outras comunidades para se batizar por imersão, porque acham que não foram batizados quando passaram pela aspersão. Outros acham que só por efusão, derramamento de água. Olha, é tanta bobagem. E a gente percebe que tudo isto tem trazido tanto prejuízo ao reino de Deus, né? E o diabo vai alcançando larga vantagem sobre nós com relação a essas coisas. Mas quando olhamos atentamente para esta oração, que é uma das orações mais lindas da palavra, nós percebemos o cuidado e o zelo amoroso de Jesus por nós. Nós percebemos que há uma paz enorme que sentimos por saber, por ter a certeza absoluta que o Senhor Jesus intercedeu por nós, por isso você está aqui, né? Na verdade, essa oração ela pode ser dividida em 3 partes distintas. Nós vemos Jesus intercedendo por Ele mesmo, por tudo que Ele havia de passar como homem. Depois Ele ora pelos seus discípulos. E finalmente Ele ora por aqueles que virão a crer nele. Olha que coisa tremenda.
E aí a gente percebe o quanto foi abençoado através dessa oração tremenda do sumo sacerdote perfeito, que intercede por nós e continua intercedendo por nós, apesar de nós. No trecho que nós lemos, eu aconselho você a ler toda a oração, que vai do versículo 1 até o versículo 26, todo o capítulo 17. E no trecho que nós lemos, Jesus faz 3 pedidos em sua intercessão ao Pai por aqueles que viriam a Ele, ou seja, por nós. Primeiro, Ele roga pelos que ainda crerão nele por meio da mensagem apostólica. Aí, versículo 20, eu vou ler na linguagem da NVI, que diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Nós estamos fundamentados sobre o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Olha que coisa interessante. Segundo lugar, ele roga que haja unidade com o Pai. Versículo 21 diz: para que todos sejam um. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu oro, eu clamo para que essa palavra ela entre na carne do seu coração no dia de hoje, de um modo muito especial. Que você esqueça as diferenças, que você esqueça as diferenças denominacionais e dos guetos eclesiásticos, e que você perceba que a única coisa que verdadeiramente importa é que nós sejamos um com o Senhor, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que nós experimentemos essa unidade entre nós, porque é nessa unidade que nós nos fortalecemos. Nos fortalecemos para fazer a obra de Deus, nos fortalecemos para ganhar almas para Jesus. Muitas vezes eu percebo uma anemia espiritual muito grande na igreja contemporânea. Outro dia eu vi uma mensagem muito interessante do pastor, do reverendo Paulo Júnior. Paulo Júnior às vezes é muito incisivo nas suas posturas. Ele disse que esta é a pior geração de crentes. Que palavra dura, que palavra difícil. Porque são esses que deixam de fazer a obra de Deus por tudo e por nada. Porque tem faltado unidade. Unidade com o Senhor. Estreitamento na unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Intimidade com Deus. Nós estamos interessados em tantas coisas e perdemos o interesse, nos tornamos anêmicos espiritualmente em relação às coisas de Deus. É preciso fazer a obra de Deus enquanto é dia. A noite vem quando não vamos poder trabalhar. Em terceiro lugar, ele roga mais uma vez que haja unidade entre os seus discípulos e esta unidade deve repercutir entre eles e o Senhor. Essa unidade ela é testemunhal. Uma vez me contaram uma história a respeito de 2 cristãos que estavam brigando e um terceiro veio apartar a briga. Eles estavam discutindo e tal. E aquele terceiro veio, apartou a briga, e depois que apartou a briga, percebeu que eram de comunidades diferentes. E aí começaram a brigar. Os 3 começaram a brigar, cada um puxando a brasa para a sua sardinha. Cada um achando que a sua denominação era mais correta. Essa igreja nasceu com uma vocação missionária, embora a gente tenha uma raiz presbiteriana muito forte. Mas a gente não tem cor denominacional na nossa placa. Exatamente para que essas diferenças elas caiam. Para que a gente possa anunciar a pessoa do Cristo, não a igreja. E a gente tem insistido demais com os evangelistas da comunidade para que ao ministrarem a palavra, façam com que as pessoas que receberem
ouvirem essa palavra, elas se dirijam para as comunidades mais próximas de suas casas. Se essa for a comunidade mais próxima, amém, Jesus, essas pessoas serão recebidas, amadas, cuidadas. Mas o importante é que essas pessoas venham para o reino de Deus. Preguem a palavra, instem, que seja oportuno que não seja, mas anunciem Jesus. Porque a gente tem percebido que o Senhor está vindo, e os ecos dessa vinda são perceptíveis até aquele que tem pouco conhecimento da palavra de Deus. E os versículos 22 e 23, eles dizem o seguinte: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu queria fazer poucas reflexões a respeito do tema. Primeira coisa que eu queria dizer é que o Senhor revela aqui o verdadeiro significado da vida eterna ao dizer: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta é a vida eterna. Como nós temos feito Jesus conhecido para aqueles que estão lá fora? E eu tenho insistido muito aqui que esse ensino, esse testemunho, ele precisa primeiro passar por dentro da sua casa. Esse testemunho precisa passar no meio da sua parentela, esse testemunho precisa passar no meio da sua vizinhança, para que depois você chegue aos confins da terra. Como diria o reverendo João Campos, de saudosa memória, ele dizia o seguinte: não adianta você pregar na Bolívia, se Dona Olívia, que mora do seu lado, não conhece a Jesus. Vá pregar na Bolívia, mas pregue primeiro para Dona Olívia. Dona Olívia precisa ouvir a Jesus, sobre Jesus. E é você que tem que falar. De repente, num raio de não sei quantos metros ou quilômetros da sua casa, o único crente é você. E é de você que o sangue de Dona Olívia vai ser cobrado. Complicado, né? O Senhor revela aqui a sua missão e a missão dos que são dele. Ele diz: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tu que me deste, que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. E aí depois não acreditam na eleição. O que é que eu vou fazer? Nada acontece fora do Cristo. Vamos estudar a palavra. Vamos ler a palavra de Deus. Vamos fazer leituras sistemáticas da palavra, pedindo que o Espírito de Deus nos esclareça a respeito dos ensinos aqui contidos, para depois a gente não sair dizendo besteira por aí afora. Segundo lugar, o Senhor faz uma afirmação nos versículos 14 e 16 que precisamos atentar para ela. Ele diz: dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Então o Senhor está dizendo aqui que nós seremos odiados pelo mundo assim como ele foi. E na verdade, a gente já pode comprovar esse fato muito facilmente. Muitas vezes aqueles que se levantam contra você, se levantam exatamente porque você é um servo. E às vezes você nem precisa dizer de onde você veio, que denominação você pertence. Basta olhar para você. Tem gente que tem raiva de você de graça, porque você é um servo, porque você é uma serva. Então, queridos, o Senhor não pede ao Pai que nos tire do mundo, mas que sejamos livrados do mal. Todo aquele que o recebe verdadeiramente, este é de Deus. Fomos alcançados para andar em unidade.
Fomos escolhidos em Cristo para ser canais da sua multiforme graça. Amamos porque Ele nos amou primeiro. Ninguém tem amor em si mesmo. Se amamos, é porque nós fomos amados por Deus. Fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Uma vez uma pessoa me perguntou quando foi isso. Eu digo, eu sei, eu só sei que foi antes da fundação do mundo. Terceiro lugar, o reformador Martinho Lutero, ele disse o seguinte, que as ovelhas do Senhor são marcadas nas orelhas e nas patas. Elas ouvem a sua voz e o seguem. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Você não tem que se preocupar, nem se angustiar, nem se ficar nervoso, angustiado de espírito, porque você pregou e a pessoa não aceitou Jesus. Seu papel não é converter. Seu papel é pregar, é semear. Semeie. E não semeie com a mão remissa, semeie com a mão cheia. Espalhe a palavra, espalhe o seu testemunho e deixe que a glória do Senhor se manifeste na situação. Uma coisa eu quero lhe dizer: os escolhidos de Deus vão ouvir. Mais cedo ou mais tarde eles ouvirão. E aquilo acontecerá. As conversões acontecem não pela habilidade humana de pregar. Não. O pregador mais eficaz que eu tenho notícia foi Jonas. Sabe como foi que Jonas pregou? Correndo e dizendo que dentro de 40 dias o povo de Nínive ia ser destruído. Aí disse que se converteu do menor até o rei. E a cidade de Nínive era uma cidade para ser percorrida caminho de 3 dias, parece. Imagine. E não tinha carro de som não naqueles dias. Jonas com raiva, porque não queria pregar para os ninivitas. Mas o Senhor disse que ele tinha que fazer, ele já tinha sido vomitado do peixe. E o Senhor disse que ele tinha que ir, e ele foi, com raiva. E saiu correndo e pregando e o povo se convertendo. Olha só. Foi porque Jonas era bom pregador? Foi não. Foi porque Deus tinha propósito. E quando Deus tem propósito, Ele usa até uma jumenta, feito eu. É assim que Ele faz. Ele usa os paralelepípedos da rua. E olha, Ele faz a obra. Aquilo que Ele tem que fazer, Ele faz. Em nome de Jesus. Então o desejo do Senhor é que os seus sejam santificados. E para isto Ele roga ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Você foi enviado ao mundo. Você está pensando que você foi alcançado para você ser um luminar disso ou daquilo? Não! Você foi chamado por Deus, escolhido por Deus, para que você vá e dê fruto e o seu fruto permaneça. O lugar que você está, profissionalmente ou dentro no meio familiar, é estratégico. E Deus tem um propósito para fazer ali onde você está. E Ele fará isso em nome de Jesus. É melhor você cooperar. Santidade é separação do mundo, não impecabilidade. Embora já tenhamos recebido a condição de santos posicionalmente, ainda precisamos continuar em santificação progressiva. Até o dia da ressurreição. Até quando nós fomos chamados dessa terra. E aí alcançaremos a santificação perfectiva ou glorificação. Aí teremos o nosso corpo glorificado à semelhança do corpo de Jesus. Por isso o teor da oração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No final dos versículos citados no início, descobrimos algo que nos faz tremer nas bases, que é a necessidade de unidade entre os cristãos. A unidade horizontal depende da unidade vertical entre nós e o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui não se trata de ecumenismo. Não estamos falando de ecumenismo, porque ecumenismo não vem de Deus.
Embora muitos achem que todos os caminhos levam a Deus, o único caminho que pode levar a Deus chama-se Jesus, o Cristo. Ele é o santo e vivo caminho. E aí o que tudo isto nos leva a pensar, nos leva a refletir. Em primeiro lugar, por que então tanta desunião em nosso meio? Por que discutimos tanto por causa de denominação? A pergunta é: será que estamos tão unidos com a Trindade como nas nossas arrogantes pretensões imaginamos estar? Busquemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Voltemos à prática das primeiras obras. Baixemos a nossa bola. Porque o Espírito Santo, ele tem um alfinete celestial, que ele é especialista em estourar a bola de crente que se acha. Então, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, vem dele, por causa dele, e é feito por meio dele, para a glória exclusiva dele, em nome de Jesus. Nas nossas percepções sinceramente equivocadas, colocamos em risco uma das colunas de sustentação da igreja enquanto corpo de Cristo sobre a terra, que é a comunhão pelo vínculo da paz. Comunhão que nos trouxe a paz. Essa comunhão, ela foi estabelecida pelo vínculo da cruz, pelo sacrifício vivo feito por Jesus na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso. Em segundo lugar, enquanto brigamos e nos devoramos uns aos outros, o adversário tem alcançado larga vantagem sobre nós. O Senhor pede ao Pai que sejamos levados à plena unidade. E este pedido tem um propósito testemunhal. E em relação a isto ele diz: para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A visão de gueto tem comprometido a unidade e consequentemente a disseminação do reino de Deus. Cuidado com isso. Só existe uma igreja, um batismo e um Senhor, que se chama Jesus o Cristo. E eu gostaria de terminar com as palavras do apóstolo Paulo falando aos Efésios. Ele ordena e diz o seguinte: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito Santo pelo vínculo da paz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e está em todos. Amém? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao nosso coração. E paremos de nos preocupar com tanta bobagem e nos concentremos naquilo que verdadeiramente importa: anunciar Jesus o Cristo, porque isso será cobrado das nossas mãos. Amém? Amém. Glória a Deus.